Meu Deus, que texto horroroso! Como eles podem fazer isso? Na PL 1904, eles estão comparando o aborto a um homicídio simples e podem dar para mãe 20 anos de prisão. Como a direita brasileira é pirada! Que coisa horrorosa! Pois é. Acordo de manhã e vejo que a esquerda brasileira está escandalizada. E obviamente a direita brasileira, ou algum setor da direita brasileira, está rindo agora com a grande efusão de suas redes sociais. Afinal de contas, as pessoas estão horrorizadas, compartilhando uma caralhada de stories e de falas absurdas da direita, o que no fim não cria nada do ponto de vista prático político, mas alimenta de forma gigantesca, efusiva, vívida e maravilhosa as redes sociais desses caras que de fato vivem para serem palhaços de redes sociais. E é unicamente isso que essa lei serve. E aí eu vou falar só alguns pontos básicos, dar uma análise básica e lúcida, né, do porquê você pode acreditar que essa lei não vai vigorar, né, e do porquê essa lei é uma agenda de uma direita que se vale de redes. E talvez fale sobre os alt-righters, que são os trolls de internet que surgiram nos Estados Unidos, fazendo justamente uma política de escândalo, movimentando redes sociais e criando para uma base de apoio, vamos dizer assim, esquisitoide, fascistoide do eleitorado americano, não é? Um campo de entretenimento com ataques a figuras, vamos dizer assim, centrais da esquerda americana. Se é que lá existe uma esquerda. Mas, enfim. Os opositores da extrema-direita americana. O texto é absurdo, né? Mas tem um problema no texto. No texto não. Ó, ó, tá vendo? Isso aqui é o modo como a direita atua. É um cachorro que late para você reagir. Mas é o seguinte, o autor ou os autores dessa lei é um grupo, um grande grupo, né? Um grande grupo, e isso já mostra muita coisa. Porque é o seguinte, um grande grupo de pessoas não é uma pessoa, porque você propor uma lei absurda e botar sua cara para assumir isso, necessariamente vai queimar você enquanto figura política, né? Porque você vai ser eternamente a pessoa que carregaria um dos projetos mais absurdos de lei dos últimos tempos. Então é um grupinho bacana da direita que é tipo a turminha do barulho, que é aquela velha história da professora do tipo assim, quem tacou a bola que quebrou a janela da classe? Foi o Eduardo Bolsonaro? Foi a Carla Zambelli? Não, foi a classe. E aí o que acontece? A diretora vai punir a classe? Ninguém viu. Aí o que acontece? Fica a classe inteira de castigo, que no fim não é castigo pra ninguém, né? E é exatamente isso que eles estão fazendo. É uma política tão infantil, tão óbvia, que eu me pergunto para as pessoas, vocês realmente não acreditam no progressismo do presidente Lula? Vocês acham que essa lei vai ser sancionada se ela for aprovada? E mais do que isso, uma lei... Ó, e só para vocês entenderem como é um clickbait, essa lei é a segunda lei na história mais acessada, ou melhor, o segundo projeto de lei mais acessado na história. Ou seja, a única coisa que esse projeto de lei está servindo é para aquecer redes. E isso é óbvio, isso é muito óbvio. E mais do que isso, para uma lei ser aprovada no Brasil, se eu não me engano, você precisa de 3/4 por aí da Câmara aprovando. Foram 33 deputados proposentes de uma lei que, segundo enquete, tem 88% de rejeição. 88% de rejeição, se você pensar em termos políticos democráticos, é só a morte política, né? Você vira o Emael da política. Então o que esses caras fizeram? Eles têm um projeto, uma agenda, de lançar justamente um projeto de lei que fede a Inquisição do século XIII, XIV, queimando homossexuais em praça, para justamente aquecer as redes. Para justamente um monte de gente da esquerda ficar falando vídeos de 20 minutos sobre isso,
para comparar, por exemplo, o aborto por estupro depois e é um texto tão babaca, porque ele prevê que o aborto após 22 semanas de gestação, que daria mais ou menos tempo pra caralho, é comparado ao homicídio simples. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que os abortos por estupro feitos no Brasil são todos anteriores a 22 semanas. Também não fiz essa pesquisa, mas acho um pouco óbvio, né? Eu tenho quase certeza absoluta, né, vendo que há 88% de rejeição na enquete, de que isso é só uma agenda alt-righter. Porque as agendas alt-righters é justamente isso. É falar assim, nossa, que projeto horrível, né? É muito horrível. A gente tem que ver isso, né? E quando a gente tem que ver isso, as nossas redes sociais vão de 50 mil visualizações para 5 milhões. E a gente não está conseguindo entender esse jogo da direita ainda. O Bolsonaro foi eleito com essa babaquice dos alt-righters, né? E a gente ainda cai nessa. Então eu sou obrigado a acordar de manhã e ver um monte de amigo meu progressista que estudou compartilhando. E eu vou falar uma outra parada que me incomoda. A esquerda brasileira poderia desautorizar isso de forma categórica. Não. Entra no escândalo. Faz escândalo igual. Aí o que acontece? Nosso Congresso Nacional virou A Praça é Nossa, um episódio do Chaves. Onde a dona Florinda fica brigando com o seu Madruga, cara. Pô, descategoriza os caras, chama juristas, leva isso para apreciação do Supremo Tribunal Federal, declara isso como anticonstitucional, sei lá, cara, faz alguma coisa um pouco mais coerente. Não, aí vai pro palanque, porque tá agendado no palanque. Foi um projeto de lei que tem 30 deputados, tem que ser discutido. Tem 88% de rejeição. Foi a turminha do fundão que mandou. Não vai ser aprovado. Se for aprovado pelo Congresso, não vai ser sancionado pelo presidente, mas a gente tá escandalizado. E obviamente que nesse joguinho, lá e cá ganham, porque daí todo mundo sobe escandalizado no palanque e a gente tá gostando disso. Ao invés da gente ter coerência, respirar e entender o que está acontecendo de fato, o que é importante dentro da prática política, a gente está surfando na virtualidade das redes. Somos escandalistas idiotas sendo idiotizados por idiotas. A gente está ficando idiota. É um projeto idiota, é um texto idiota, tem 88% de rejeição, porque é absolutamente idiota, e a gente idiotamente está reagindo a isso, como se fosse uma realidade. A gente não está nem entendendo que é uma PL, não é uma lei, não é um decreto. Ah, galera, pelo amor de Deus, olha, bom dia para vocês, acordem, parem de ficar dando milho para galinha. E vou falar também aqui para a social-democracia brasileira, vai tomar no cu, cara. Comecem a serem um pouco mais sérios e mais categóricos nos discursos de vocês, cara, porque isso é chato. Porra, olha na cara dos caras e fala, vocês sabem que vocês são a turma do fundão, uma criançada que não tem valor político a não ser criar escandalismo eleitoreiro nas redes sociais e fechar com grandes acordos que vão ter um lobby gigantesco. Vocês são a velha escória e o repasto da política social como o Bolsonaro sempre foi. Não propôs porra nenhuma e fechava com projetos através de lobby e rachadinha eleitoral, cara. É só isso. Pô, será que é difícil entender isso? Pô, aí fica rindo assim. Não vai ser aprovado, não vai ser sancionado. E fim de papo. Porra, bom dia.